Boa noite. É muito bom quando a gente pode se reunir ao redor da palavra e nos encorajarmos. A palavra de Deus sempre traz coragem e força para nós. A palavra de Deus é força para você e para mim. Hoje a Cici vai pregar, oh glória, aleluia. Mas antes de eu passar o microfone para ela, eu estava vindo para cá, não foi só hoje que eu estava meditando sobre essa passagem na Bíblia. Desde ontem eu tenho pensado nela. Quando está lá em Mateus 17, vamos ler só o versículo? Quando Pedro fala para Jesus que eles tinham que pagar o imposto. E aí Jesus dá uma instrução bem específica para Pedro. Está lá em Mateus 17, 27. Aí eu fiquei pensando, quão maravilhoso é você ouvir a instrução específica. Ser tão dirigido pelo Espírito de Deus que você consegue ter. E aí entra a maturidade. Se nós crescermos e amadurecermos, nós vamos ouvir a instrução precisa. Jesus disse para ele, vá ao mar. Olha só. Mateus 17, 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar. Pedro era um pescador. Então ele conhecia o mar. Aí Deus disse ele, vai ao mar. Vá para o mar. Lança, não uma rede, lança o anzol, uma linha única. Pega o anzol, lança o anzol. Então você vai para o mar, Pedro, você lança o anzol. O primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. É uma instrução tão específica e tão precisa. É exatamente assim que nós devemos buscar sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Para nós não ficarmos dando murros no ar, perdendo tempo. Vá em tal lugar, faça isso. Vá ali, perdoa. Não guarde ressentimentos. Faça assim, faça dessa maneira. Então a palavra de Deus, ela tem que ser uma vida para você e para mim. Então vamos orar nessa noite. Talvez você esteja precisando de uma orientação específica do teu Pai Celestial. Então você pode ouvir essa instrução. Para nós ouvirmos cada vez mais o que Deus tem para nós, nós precisamos crescer e amadurecer. Só a edificação faz isso. Por isso que o Espírito Santo, ele foi enviado para você e para mim. Porque é por meio dele que você se edifica, se fortalece, orando no Espírito, lendo a palavra. As práticas, por mais que a gente fale para vocês, tem que ser algo tão real na sua vida. Você precisa orar no Espírito. Você precisa se edificar, ler a palavra. Porque tudo nesse mundo passa, tudo passa, menos a palavra. E o diabo usa situações e circunstâncias para nos aprisionar. Ele usa essas coisas, mas nós temos um Pai maravilhoso que cuida de nós. Então vamos orar? Fecha teus olhos. Comece a adorar a Deus. Da mesma maneira que Jesus fez com Pedro, Ele faz com você. Nós temos o direito de sermos guiados pelo Espírito de Deus. É tudo que você deseja, é tudo que eu desejo. São essas instruções específicas que Ele nos dá. Pai, nessa noite queremos ouvir uma instrução específica. Nós queremos ouvir uma instrução específica. Nós queremos, como Pedro, ir ao mar. Não pegar uma rede, pegar um anzol. Primeiro peixe. Uma instrução específica, passo a passo. Muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que em Ti existe refrigério, existe força, existe poder. A Tua palavra, Pai, é a verdade, a Tua palavra nos levanta, a Tua palavra nos consola, a Tua palavra é vida,
A tua palavra é viva. Muito obrigada, Pai, porque a tua palavra traz refrigério, traz para nós esperança. Nós não temos medo. Que seja uma noite, Pai, onde a tua palavra esteja penetrando profundamente nos nossos corações. Que a tua boa mão sobre a Cici, Pai, trazendo uma palavra específica para a tua igreja, para as pessoas que estão comigo pela internet, que estão aqui, Senhor. Que seja uma noite abençoada, uma noite de cura, de milagre, uma noite poderosa, uma noite de vitória para nós. Porque nós entendemos a tua palavra, nós temos um professor maravilhoso, chamado Espírito Santo. Nós te adoramos nessa noite, Pai. Adoramos o teu nome é santo, o teu nome é maravilhoso, o teu nome é perfeito, o teu nome é santo, é santo, é santo. Damos ao Senhor toda a honra, damos ao Senhor toda a glória nessa noite. Obrigada, Pai, obrigada pelas petições atendidas. Obrigada pela tua palavra viva em nós, queimando no nosso coração. Nós nos alegramos em ti nessa noite. Não existe um Deus melhor, um Deus maior. Tu és tudo para nós, tu és a nossa vida. Tu és maravilhoso, tu és o santo dos santos. Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada pelas nossas petições atendidas. Muito obrigada pelos milagres que se manifestam agora no nosso meio, Pai. Porque aquele que pede, recebe. Muito obrigada por essa noite gloriosa, noite maravilhosa. Noite onde nós sabemos que aquele que está conosco é poderoso e sempre fará por nós infinitamente mais do que poderíamos imaginar. Oh, aleluia. Então, Cici. Boa noite, amados. Como é bom estarmos aqui novamente. Todas as vezes que eu entro por essa porta, meu coração se enche de alegria. Porque vamos falar do nosso Senhor. Vamos falar da verdade. Estamos em comunhão, todos aqui. Buscamos a mesma coisa. Todos nós aqui buscamos as mesmas coisas. Queremos a verdade em nossas vidas. Lutamos contra a nossa carne. Queremos fazer a vontade do Pai. Então buscamos as mesmas coisas. E o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai. Quando eu digo isso, obrigada, Pai. Quando eu falo Pai, meu coração se enche de alegria. Meu coração se enche de força, de esperança. Nós temos um Pai verdadeiro. Nós temos um Pai eterno, que não vai morrer, que não vai desaparecer, que vai ser nosso Pai pela eternidade. Isso é maravilhoso. Nós nunca estaremos sozinhos. Temos um Pai que nos ama. Temos um Pai que é por nós. Temos um Pai que nos busca a todo momento. Olha, amado, você que está aí ouvindo pela internet, ou você que está aí sentado nesse banco, você tem um Pai que é por você. Nós temos um Pai que está atento às nossas necessidades e que fez tudo o que Ele poderia fazer por meio do seu Filho para alcançar você, para me alcançar, para nos dar uma vida eterna. Ele é maravilhoso. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Pai, por estarmos aqui, por buscarmos a Tua palavra, por sermos libertos por meio da verdade. Muito obrigada, Pai. Oh, glória. Eu falo isso porque
Às vezes eu estou lá deitada na cama, eu dou uma passada rápida assim, porque eu prometi a mim mesmo não ficar em redes sociais. É um tempo gasto que não leva a nada. E o tempo está tão corrido, né, amados? É a palavra de Deus se cumprindo. Nos últimos tempos, o tempo se abreviaria. O que você fazia em um dia, você não consegue fazer em uma semana. É bíblico. É bíblico. E às vezes eu dou uma olhada ou recebo alguma informação, algum zap, e eu fico muito triste. Veio uma tristeza no meu interior quando eu vejo como os nossos jovens estão saindo da verdade e vivendo uma mentira como se fosse a verdade. Meu coração fica apertado, porque essa é a estratégia de Satanás. Ele sempre vai usar essa estratégia, mudar a verdade, estabelecer condições que parecem ser boas, suprimindo a verdade. Essa é a estratégia dele. Mas nós temos um Salvador. Quem é Jesus? Todos falam, é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus destruiu as obras do diabo, sim, eu estou dizendo todas essas coisas e são verdadeiras. Mas tem um versículo que eu acho poderoso, forte, que define Jesus muito bem. Vocês conhecem, mas nós vamos ler de novo. Peguem em João 14:6. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou. É Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é tudo aquilo que nós citamos e muito mais, mas ele se autodefine. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não existe nada fora de Jesus que seja a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Quem é o caminho que temos que prosseguir? Jesus. Quem é a vida que nos traz a eternidade? Quem é? Jesus. Tudo fora de Jesus é mentira. E a verdade, amados, a verdade ela tem princípios. Então, se eu disser todos os dias, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, isso não me dá o direito de salvação pelo fato de eu falar. O que me traz o direito da salvação, da vida, é quando eu sigo os princípios dessa verdade. Verdade tem princípios. Princípios é tudo aquilo que embasa a verdade. Eu posso dizer para vocês, olha, essa cadeira aqui é de madeira. Que princípio que eu estou dizendo para que isso seja verdade? Nenhum, é mentira. Essa cadeira, ela é de ferro
ela tem tecido, e se eu colocá-la numa máquina para ver quais são os elementos químicos, vai detectar que ela é feita de ferro, que ela tem um tecido. São princípios. Em casa é engraçado que eu nunca consegui fazer bolo. Olha, eu já tentei fazer acho que umas 10 vezes bolo, meu bolo nunca sai bom. E eu descobri por quê. Eu sempre quero melhorar o sabor das coisas. Se manda pôr 3 colheres de chocolate no bolo, vocês podem ter certeza, meu vai ficar melhor, eu coloco 4. Se manda colocar ali 6 ovos, eu falo, quero o meu mais forte, coloco 7. E meu bolo nunca sai bom, porque eu não sigo princípios. Deus estabeleceu princípios para a verdade por um motivo, amados. Deus estabeleceu os princípios, e os princípios estão aqui na palavra de Deus. Deus colocou a base da verdade por um motivo: para que nós não nos perdêssemos. Para que nós sejamos salvos. A palavra de Deus não vem ofender ninguém, não. Olha, eu vou ser sincero com os irmãos. Eu estou com medo de ler a palavra de Deus em algumas circunstâncias. Mas eu vou dizer agora abertamente: Deus escreveu a palavra de Deus porque ela é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. O caminho que Jesus diz que Ele é quando nós seguimos estes princípios. E estes princípios, eles existem para que a gente não se perca. Isso se chama amor. Deus nos ama tanto que Ele colocou princípios para que a gente não seja enganados, para que a gente não seja engodado, para que Satanás não coloque as mãos em nós. Por isso existem os princípios. Os princípios não vêm para magoar ninguém. Os princípios da palavra de Deus não vêm para ofender ninguém. Ele vem para salvar. É amor, é por amor. Então, amados, eu gostaria de ler, dentre as centenas aqui de princípios, eu gostaria de ler algumas coisas para nós. Veja, porque se você estiver fora destes princípios, nós não herdaremos o reino. Nós estaremos fora da salvação. Os princípios, eles estão aqui para nos guiar. Eu gostaria de ler algumas passagens, alguns princípios aqui. Se você for buscar o que é princípio, num dicionário, ele vai dizer que princípios é aquilo que serve de base para alguma coisa. Se Jesus disse que Ele é a verdade, nós vamos ver quais são os princípios dessa verdade. Porque Satanás é muito esperto, ele lança no mundo aí, ele lança alguns princípios que estão fora do princípio da palavra de Deus. Você quer ver uma coisa que a gente ouve muito? Toda forma de amor vale. Toda forma de amor vale. Mas isso está dentro da palavra de Deus? Qualquer forma de amor vale? Vamos ler comigo aqui. Gostaria de ler Gênesis 1:28. Vou ler a partir
do versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Ele lhes disse, Deus abençoou o homem e a mulher. Deus abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então veja, existe um princípio. Deus criou homem, mulher e deu uma ordem. Disse, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então esse é um princípio criado por Deus. Não é um princípio criado por homens. Existe algo, princípios são comprovados. Princípios são embasados na verdade. Se a pastora falecer e daqui 200 anos, alguém acha a alçada da pastora e quer saber quem era a pastora. Rita. Eles fazem um exame de DNA e vão saber que ela era mulher, que ela era uma certa estatura. Eles vão saber quem era a pastora. Por quê? Existe um princípio da verdade criado por Deus. Então, todas as vezes que esse princípio ele é partido, ele é rejeitado, está fora da palavra de Deus. Olha, amados, cada um pode fazer o que quiser de sua vida. Nós estamos nessa terra como uma passagem. Nessa terra nós escolhemos aonde queremos passar a eternidade. E Deus nos dá condições de escolhermos passar a eternidade com Ele. É isso que nós fazemos aqui na terra. Essa passagem aqui é uma escolha. Então, cada um escolhe o que quer. Mas o que não é correto é mudar a verdade de Deus e atingir essa mentira nas nossas crianças. As nossas crianças têm o direito de saber a verdade. É direito de ter princípios da verdade. É direito. Uma criança não sabe se defender. Você ensina a criança e ela vai aprender aquilo que você ensina. Se você ler Romanos 1:24. Olha o que é mudar a verdade de Deus. Olha, amados, vou dizer uma coisa para os irmãos. Todos nós aqui temos dificuldades. Nós vamos carregar a nossa carne até o final das nossas vidas aqui na terra. E essa carne quer pecar. A nossa carne, ela se opõe contra as coisas do Espírito. Ela não é a favor. Ela se opõe. Se nós não subjugarmos na nossa carne, ela não é brincadeira. Olha, eu posso beber, fumar, ter problemas sexuais, mas eu tenho que ter a consciência que a verdade está aqui. E que eu vou lutar contra a minha carne
para que essa verdade seja a minha vida também, seja o meu caminho. Por isso que o nosso Deus misericordioso enviou o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas fraquezas. Fraquezas na carne todos nós temos. Todos nós. Mas nós temos o Espírito Santo, que nos fortalece, que nos ensina. A palavra de Deus diz que é Ele quem dá assistência nas nossas fraquezas. Porque às vezes nós não sabemos orar como convém, mas Ele, o Espírito Santo, ora por nós, intercede por nós. Então, amados, não está tudo perdido se temos problemas com a nossa carne. Nós só temos que buscar a verdade e nos deixar ser convencidos pelo Espírito Santo e nos deixar ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Aí a carne vai tendo menos força nas nossas vidas. Vai tendo menos força. Tudo tem um caminho com Deus. Tudo tem uma saída com nosso Deus. Tudo. Deus já nos conhecia antes mesmo de nós nascermos. E Ele nos dá saída para todas as coisas. Só não podemos rejeitar a verdade. Só não podemos rejeitar. A verdade está aqui. Então, lá em Romanos 1:24, diz assim. Eu vou ler a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus é tudo aquilo, Deus não se ira. A ira de Deus é tudo aquilo que nos separa de Deus. O que me separa de Deus quando eu mudo a verdade pela mentira, pela injustiça? Eu me afasto de Deus. Então, amados, se nos encontramos com algum problema feroz na carne, não mude a palavra para se adequar ao seu problema na carne. Porque aí você vai se afastar de Deus. Nós temos que confessar a Deus as nossas dificuldades. E Ele nos ajuda. Ele jamais vai te abandonar. Jamais Deus nos abandona. Aí ele continua. No versículo, só para vocês saberem, quando nós buscamos no dicionário o que seria os homens que detêm a verdade pela injustiça, injustiça significa violação. Quando você muda essa verdade, você está violando a palavra de Deus. Continuando, porquanto que Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Está dizendo, os homens que violam esta verdade são indesculpáveis. Por quê? É impossível negar a existência de Deus. Pelas coisas que se veem, está falando aqui.
Se você olhar para o céu, se você olhar para uma planta, se você for mais profundamente ver que tudo aquilo existe um DNA dentro das plantas, que existe princípios da verdade em cada coisa que você vê. Então não dá para negar a existência de Deus e nem violar esta verdade. Porquanto, estou no versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Está falando dos homens que detêm essa verdade, que violam essa verdade. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, porque negaram a existência de Deus, porque violaram essa verdade, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Eu acho que nem preciso ler mais. Depois vocês leem em casa. O Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. Quando nós lemos a Bíblia é a Bíblia que nos lê. E nos coloca em que posição nós estamos. Toda vez que eu leio a Bíblia e eu vejo que tem algo errado que eu estou fazendo, ela está me lendo. E eu posso me situar o que é certo, o que é errado e tomar a decisão. Se estou com dificuldade para tomar decisão no que é certo, alguém pode me ajudar. E vocês já sabem quem é. O Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade. Que o mundo não conhece. Mas ele habita em nós. E estará conosco para sempre. Então não há nada que Deus não possa nos ajudar. Deus nos tira de qualquer buraco. Deus nos tira de qualquer situação. Deus nos tira das trevas. Ele faz isso. A palavra de Deus diz, se você aceitar Jesus e o teu coração crer, automaticamente você é tirado das trevas e transportado para um reino do Filho do amor de Deus. Ele nos tira de qualquer situação. A Bíblia está aqui para nos ajudar, para não sermos enganados por doutrinas erradas. Não é toda maneira de amor que vale a pena. O que vale a pena é o amor de Deus, é a palavra de Deus, é a verdade. Peguem comigo Apocalipse 22:15. Amados, eu estou dizendo tudo isso para os irmãos por um motivo. Eu sei que todos já têm estes ensinamentos no coração, mas esses ensinamentos essa verdade tem que estar cravados. Nós temos que ser muito convictos desta verdade, porque virão tempos que nós vamos ter que falar a verdade para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e sermos convincentes. E a gente só convence quando nós estamos convencidos. Você não convence ninguém daquilo que você não está convencido. Uma vez, eu e minha irmã resolvemos comprar roupa para vender roupa. E eu fiz uma compra enorme. Quando chegou na minha cidade, que eu mostrei as roupas para ela, eu percebi que ela odiou as roupas.
que ela não gostou. Depois eu também fiquei falando, meu Deus, realmente essas roupas acho que não são muito legais para vender. Nós não conseguimos vender nenhuma. Porque se você não está convencida que a roupa é legal, como você vai fazer o outro a comprar? É assim com a palavra de Deus. Essa verdade tem que estar cravada no seu coração. Você tem que ser convicto de que é a verdade. Porque nós temos que ser luz e sal da terra para aqueles que estão ao nosso redor, amados. Os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, têm que ter essa verdade convicta também no coração. Que nós não queremos a salvação dos nossos amados. Eu quero que toda a minha descendência seja salva. E vou lutar por isso. Em Apocalipse diz assim, 22:15. Eu vou a partir do 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Fica de fora. Olha, amados, quando nós cometemos nossos erros, quando nós transgredimos essa palavra, sem ter o conhecimento da verdade, é uma coisa. Você não conhece a verdade, já erramos, já pecamos, já fizemos coisas erradas, mas agora, conhecendo a palavra, nós podemos optar pela verdade. Essa palavra não vem para trazer nenhum tipo de condenação sobre aqueles que já praticaram coisas fora da palavra de Deus. Ela veio para nos alertar. Conhecendo agora a palavra, a gente opta por aquilo que é correto, pela verdade. Amém? Outra coisa, outro princípio. Estou falando de alguns, eu poderia ter colocado muito mais. Eu estou falando sobre os princípios que permeiam essa verdade. Coisas que o mundo está jogando como se fossem coisas corretas e não são. Outra coisa, Jesus é a verdade. O que é mentira? Mentira é ato ou efeito de mentir, é falsidade, é fraude. Quando nós mentimos, nós estamos fraudando a verdade. E fraude é qualquer ato ou omissão intencional concebido para enganar o outro, resultando na vítima, e essa vítima sofre perdas. Não falar a verdade é fraudar a verdade. Mentir é fraudar a verdade. Então, quando nós mentimos, nós estamos fazendo algo que Satanás inventou. Satanás inventou a mentira. Satanás inventou a mentira, não foi para fazer gracinha. Satanás inventou a mentira para separar o homem de Deus. E nós conhecemos a primeira mentira que Satanás fez foi quando foi criado Adão e Eva.
Foi a primeira mentira. Primeira mentira, o que já fez? Já tirou Eva e Adão do paraíso e fez com que nós herdássemos essa condição. Nós fomos separados de Deus por causa da mentira. Então nós não podemos ser coniventes com a mentira. Nós não podemos omitir a verdade em qualquer circunstância. Vejam comigo, em João 8,44. Para terminar, né, amados? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, em Satanás não há verdade. E tudo aquilo que é lançado no mundo, fora da palavra de Deus, fora da palavra de Deus, fora da verdade, é de Satanás. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós temos que estar muito atentos a tudo que é lançado nesse mundo, amados. Satanás é perspicaz e ele vai tentar anular essa verdade em nossas vidas. Ele é muito esperto. Não pensem que Satanás é burro. Satanás é inteligente. Ele era um anjo. Ele era um anjo de Deus. Ele foi criado dentro da eternidade, dentro de uma condição de eternidade. Então ele também não morre. Mas, apesar dele ser mentiroso e jogar a mentira o tempo todo no mundo, o tempo todo ele está jogando mentiras e mentiras embasadas em coisas que parecem boas. Porque ele é perspicaz nisso. Ele também está sujeito a essa verdade. E qual é a verdade? Que Jesus venceu Satanás. E ele não quer que a gente creia nisso. Ele também está sujeito a esta verdade. Jesus nos deu autoridade sobre ele. Então, o que ele tenta fazer? Se eu estiver fora desta palavra, fora desta verdade, eu fico na mão dele. Se eu estiver dentro desta verdade, a verdade é que ele está sujeito a nós. A palavra de Deus diz que Deus colocou ele debaixo dos nossos pés. Então, amados, eu coloquei hoje alguns princípios da verdade. Porque o mundo está jogando ferozmente contra a verdade. E nós temos que estar atentos por nós, pelos nossos filhos e toda a nossa descendência. E por aqueles que estão ao nosso redor. Tudo isso que foi falado aqui, é por um único motivo. Deus tem cuidado de nós. Deus nos ama. Deus, ele permitiu que o filho dele sofresse para que nós não sofrêssemos o dano. Deus permitiu que o filho fosse crucificado. E a palavra de Deus diz assim, que se os poderosos da época soubessem o que significaria o sacrifício de Jesus, jamais permitiriam que ele fosse sacrificado. Sabe por quê? A obra de Jesus é poder para nós. A obra de Jesus na cruz é poder para as pessoas que não conhecem. A palavra de Deus diz que é escândalo.
Você falar de Jesus crucificado, mas para nós é poder. Para nós é a verdade. Para nós é salvação. Para nós é cura. Para nós é alegria. Para nós é autoridade. A obra de Jesus na cruz é tudo para nós. Tudo já foi feito. Por que Jesus disse, tudo foi consumado? Consumado significa acabado. Que tudo que nós precisamos já foi feito. Só precisamos mergulhar no Espírito Santo para sermos convencidos, para não termos medo. Esse mundo, se a gente ficar prestando atenção no mundo, nos dá medo, porque está tudo muito louco, sem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum cuidado. As pessoas não têm mais cuidado pelas outras, as pessoas não têm respeito. Mas nós temos aquele que cuida de nós. Nós temos aquele que vai à nossa frente. Nós temos aquele que nos segura com a mão direita. Amém? Então, toda vez que nós ouvimos a palavra, nós nos alegramos. Porque ela é vida para nós. Porque ela é paz, ela é segurança. Nós temos um abrigo secreto. Nós temos um lugar de descanso. Jesus, é Ele que nos leva a esse lugar de descanso. Quando Ele diz, olha, eu amo você, eu dei a vida por você, eu te dei autoridade, eu te dou tudo o que você precisa. Quando Ele te convida para comer na mesa do Pai, essa mesa tem tudo o que você precisa. Então nós temos que nos alegrar, nós temos que nos fortalecer, nós temos sempre que olhar para a cruz e não para os nossos problemas. E nos lembrar que temos um Pai que faz o impossível. Amém? Vamos então nos levantar, agradecer a Deus. Coloque do fundo do seu coração o seu amor para com Deus. Diga que você o ama. Diga que você o ama, que você adora. Diga que você crê, que você confia. Diga que você depende dEle e que Ele não falha com você. Obrigada, Pai. Porque no meio de um mundo perverso, em meio a uma geração corrupta, nós temos a verdade que nos fortalece. Nós temos a verdade que nos liberta, Pai. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto. Obrigada, Senhor, por nos dar um caminho no meio desse mundo, Pai. Obrigada pela vida eterna, obrigada pela paz, obrigada pela Tua palavra que diz que nós podemos tudo em Cristo Jesus. Obrigada, Pai. Tua palavra diz que nós podemos andar sobre as águas, Senhor. Obrigada porque o Senhor torna possível aquilo que é impossível aos homens. Nós temos um Pai celestial que faz o impossível para nós. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, que os meus irmãos junto comigo, Pai, que a gente possa entender o quanto o Senhor nos ama nessa noite. Obrigada porque o Senhor nos ama, Pai. Obrigada porque não temos medo, porque o nosso Pai Celestial é conosco, porque o nosso Pai Celestial nos deu a vida. Obrigada pela vida eterna, Pai. Obrigada porque as nossas casas são guardadas. Obrigada porque nós podemos dizer, Satanás, arreda o pé das nossas casas, das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos filhos, das nossas mães e pais, dos nossos parentescos. Arreda o pé em nome de Jesus. Nós declaramos salvação, vida em abundância para as nossas casas.
Nós declaramos vida em abundância para toda a nossa descendência. Declaramos salvação em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor ouve o clamor agora do seu filho e da sua filha, Pai. E o que ele veio, o que ela veio buscar, ela recebe agora. Em nome de Jesus. Os olhos não estão mais fitos no problema, mas estão fitos em Jesus. E Jesus já fez tudo por nós. Obrigada, Pai. Obrigada pela vida em abundância. Obrigada, porque aquilo que os teus filhos vieram buscar, eles recebem agora. Em nome de Jesus. Recebem agora. Em nome de Jesus. Recebem agora. Em nome de Jesus. Seja a tua boa mão sobre nós, Pai. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós nos alegramos, ó Pai, com a sua presença, com o seu amor. Nós nos alegramos com a sua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém.